Eu, por exemplo, fechei contratos lá nos Estados Unidos de $1.200, que para o dono da empresa era bobeira pagar, tipo assim, era pouquíssimo. Para mim, era um contrato de 6K. Eu vou falar um pouquinho sobre como conseguir clientes fora do Brasil. Algumas estratégias que eu apliquei durante toda a minha jornada como social media para atender clientes fora, tá? E vou falar um pouco das vantagens também de atender cliente fora do Brasil. E você que já está aqui no YouTube, antes de tudo, já quero que você vá deixando o like, se inscrevendo no canal se você ainda não se inscreve para poder ajudar, beleza? Manda o link dessa aula para outras pessoas se você conhecer e acha que essa pessoa vai aprender bastante, tentando entender como é que atende clientes fora do Brasil, tá? Vai ser bem interessante. Quais são as maiores vantagens de atender cliente fora do Brasil? Primeira coisa, não existe concorrência de social media fora do Brasil. Então tem uma oportunidade gigante. Lá é um mercado que ainda está tateando. É um mercado que está começando, sabe? Até para brasileiros que moram fora. No geral, eles ainda estão acostumados ali a fazer eles mesmos, darem um play ali no promover, eles não têm um trabalho profissional. E o Instagram é a rede mais usada, por exemplo, nos Estados Unidos. E lá as pessoas usam bastante para poder dar uma olhada, para poder ver, né? Como é que tá as empresas, para descobrir endereço, aquela coisa toda. E outras redes sociais também. Lá o Facebook é muito utilizado para descobrir localidade, endereço, telefone de contato, cardápio, essas coisas. E aí que nasce uma grande oportunidade, porque não tem profissional para fazer isso lá. Social media é naturalizado aqui no Brasil. Lá são empresas de propaganda, por exemplo. Fora do Brasil, você vai achar muita empresa de propaganda. E empresa de propaganda vai ser muito caro. Então, quando eu digo para vocês que é uma grande vantagem atender também com uma moeda mais valorizada, é disso que eu estou falando, porque aí você recebe numa moeda que para ele é um valor muito baixo. Exemplo, vou só dar um spoiler pequeno aqui para vocês terem uma noção. A média de valor cobrado em euro, pelo levantamento que eu fiz com vários profissionais que estão atendendo lá fora atualmente, é de 350 euros num contrato mensal. 350 euros para a média salarial deles é muito baixo, ó. Para você ter noção, e pô, quem vive de salário mínimo a gente sabe que não é uma pessoa, um empresário, um dono de empresa. Aí você vai aqui, ó, salário mínimo na Espanha, por exemplo. Vou colocar aqui na Espanha, só para vocês terem noção. É 1.050 euros o salário mínimo, certo? O salário mínimo. E aí, esses 1.050 euros vai dar papo de 5 mil reais aqui no Brasil, tá ligado? Então, um dono de empresa que está acostumado a pagar 1.050 euros para um funcionário, quando ele vê uma pessoa de propaganda cobrando 350 euros, ele vai falar, mano, muito barato. E para nós aqui, quando tiver uma conversão de moeda, vai dar 2K. É isso mesmo, vai dar 2 mil reais. Sacou? Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Eu tô querendo dizer para vocês é que vocês têm uma grande ferramenta na mão. O fato de poder cobrar barato, porque vocês vão converter para o Brasil. Agora, o cenário muda quando você mora no local. Como assim, Walter? Quando você mora no local, em euro, por exemplo, você não cobra uma média de 350 a mais. Você cobra uma média de 500 em cada contrato. Que ainda assim é baixo, mas para você vai ter que fechar, por exemplo, uns 3 contratos. E em euro, obviamente que a moeda lá, ela sofre menos com inflação. Então, por exemplo, sei lá, o gás mensal que você gasta não vai ser tão alto como no Brasil. No Brasil, o salário mínimo é 1.200. Um botijão de gás vai beirar 150 reais. Então, já é uma parcela do seu salário muito alta, sacou? Lá fora do Brasil, já não funciona tanto assim. Você tem uma série digamos assim, de coisas que compensam muito mais do que aqui no Brasil. Então, essa conversão você sempre tem que fazer baseado no seu contrato mínimo no Brasil. E quem mora fora já não pode levar isso em consideração. Quem mora fora é bom você é bom você cobrar mais aproximado da sua realidade, porque o custo de vida que você tem aí vai ser diferente do custo de vida que a gente tem aqui, beleza? Bom, outra coisa mega importante também para você que pretende morar fora. Walter, eu quero conseguir clientes porque eu, pô, cansei do Brasil, quero morar fora, quero ir embora, não odeio esse lugar, para mim, porra, não gosto. Tá tudo bem. Você pode fazer isso também. Só que o seu primeiro rolê é o aprendizado de prospecção. É como se você, aqui no Brasil, nós temos um sistema de prospecção base, certo? Então, nós temos um processo de prospecção muito bem definido aqui no Brasil. Você que vai morar fora, você tem que ter um processo de prospecção muito bem definido para o país que você quer prospectar cliente. Por mais que você atenda remotamente, você tem que ter esse processo bem bonitinho para que você tenha uma coisa chamada
cadência de prospecção, porque vai ter rotatividade de cliente em qualquer lugar e você não pode ficar dependente de cliente, correto? Então você precisa ter uma cadência de prospecção. Além dessa cadência de prospecção, você tem que ter uma esteira de produtos, porque você não vai sobreviver só vendendo gestão de rede social. Até porque em alguns países, vou dar um exemplo mesmo, por exemplo, dos... Deixa eu ver um país aqui legal. Austrália. Lá na Austrália, a propaganda, ela é sim uma parada bem disseminada lá. Só que os donos da empresa, eles não vão ter uma cabeça ainda para contratar um gestor de rede social. Então lá é muito mais fácil você fechar que tipo de trabalho? Um pack de conteúdo, que é um produto. Aí você fala, pô, eu faço todos os posts, faço tudo para você, agendo talvez, deixo tudo lá e cobro uma média aí de R$ 1.000. Aí vai converter para a moeda deles. E aí o que você tem que pensar? Você tem que pensar exatamente nisso. Pô, o meu sistema de prospecção tem que envolver tanto venda de serviço quanto venda de produto. Porque se você viver só de venda de serviço fora do Brasil, que é a gestão de rede social, você acaba ficando muito dependente. E é mais difícil o cara fechar um contrato com você lá fora, você sendo um estrangeiro. Agora, quando você chega com tecnologia nova do Brasil, você vira e fala bem assim, pô, irmão, eu sei fazer... eu sou especialista em criação de conteúdo e tal, lá no Brasil, é mais fácil você convencer se é um produto. Aí você fala bem assim, então, eu faço um pacote de tantas publicações, tantas postagens, tal, por X valor. Então, isso vai acabar sendo bem positivo lá, tá? Importante, você tem que ter essa esteira de produto, porque, como eu falei, muito cliente lá fora não vai acreditar nesse lance de você fazer a gestão da rede social dele, um contrato ali duradouro de muito tempo com você. Então, isso vai ser meio tenso, tá? E aí uma outra oportunidade se abre, que é principalmente com pessoas que são do Brasil, que moram lá e que tem empresa lá. Esse sim é um público ouro, é o público AA, é o brasileiro que mora fora, tá? Então eu vou explicar isso tudo para vocês aqui hoje nessa aula e eu espero de verdade que essa aula agregue para vocês, que vocês consigam aprender bastante. Mas uma coisa importante para eu mencionar antes da gente começar essa nossa aula. Qual é esse tesão que vocês têm de atender fora do Brasil? Pelo quê? É por um marco? Tipo assim, para dizer que eu sou social media em tantos países. Pô, beleza, é uma parada de posicionamento, brand teu, aquela coisa toda, tá tranquilo. Mas, gente, não muda muita coisa. Não muda muita coisa, tá? E eu acredito que se você ainda não tem nem cliente, para de noiar de conseguir cliente fora do Brasil, sacou? Noia em conseguir cliente dentro do Brasil. Esse negócio de, vou noiar, porque eu quero cliente fora, quero cliente dos Estados Unidos, quero cliente... Não, pô, tu não nem aprendeu a parada direito. Primeiro fica bom atendendo clientes do Brasil e depois você vai para fora, tá bom? É importante você ter essa noção. Porque tem muita gente que viaja na batatinha, tipo assim, pô, eu quero ser social media e quero atender clientes lá dos Estados Unidos. Tu mora nos Estados Unidos? Não. Tu fala inglês bem pra caralho? Não. Tu é cidadão americano? Não. Porra, tu vai fazer o que lá sem experiência, tá ligado? Tu vai chegar lá pra pessoa e falar assim, oi, tudo bom? Eu estou aprendendo social media no Brasil e quero praticar aqui nos Estados Unidos. Vamos fechar um contrato? O cara vai falar, não, porra, não sou louco. Por que eu vou fazer isso? Entendeu? Então, não faz muito sentido. E é importante vocês terem essa noção também, para que vocês saibam fazer as coisas, né? Façam as coisas do jeito certinho, tá bom? Vamos lá, galera. Show de bola. Walter, para eu começar a prospectar cliente fora do Brasil, para eu começar a chegar em clientes que moram fora do Brasil, a primeira coisa que eu vou precisar, o que é? O que seria esse itens básicos, né? Essas informações básicas? Vamos lá. Primeira coisa é o seu investimento em autoridade. Como é que funciona essa questão de autoridade? Walter, você vai ter que criar conteúdo frequente. Sim, você tem que mostrar que é autoridade naquilo, sobre rede social. Como é que você vai chegar? Imagina, você mora em outro país e chega alguém lá dos Estados Unidos hoje e fala bem assim, cara, então, eu sou um acelerador de carreira e eu quero acelerar a sua carreira. Aí você vai falar, pô, mas como é que eu sei se você sabe o que você faz? Tem Instagram? Não, não tenho. Você não faz post? Não, não faço post. Então não faz sentido, você tem que criar conteúdo. E aí o tipo de conteúdo que eu até acho interessante vocês criarem seria o tipo de conteúdo que o que eu faria para divulgar a minha empresa nos Estados Unidos? O que eu faria para divulgar a minha empresa fora do Brasil? O que eu faria para divulgar? Assim você vai começar a chamar a atenção dessas pessoas que moram fora e gerar obviamente, uma autoridade na cabeça da pessoa, de tipo, cara, esse cara sabe realmente como divulgar fora do país, sacou? Então, o maior gargalo hoje, principalmente dos brasileiros que moram fora, que vão te contratar também em dólar, é isso, é tipo assim, velho, como que eu vou divulgar minha empresa aqui fora? É diferente, a gestão de tráfego é diferente, a parada é toda diferente, aí você vai falar, pô,
Eu faria da seguinte forma. E é por isso que você deve me contratar, sacou? Então, essa gestão de conteúdo, essa criação de conteúdo é muito importante, tá? E em todas as frentes. Inclusive nos grupos, que é uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Demonstrar conhecimento, principalmente via stories, demonstrar seriedade, conhecimento, isso vai gerar mais autoridade para você. Isso vai mostrar que você realmente é uma autoridade, que você consegue de verdade segurar a onda de atender um cliente fora do país, sacou? Gente, vocês não podem ser vistos como uma pessoa que cria post para Instagram, você tem que ser visto como um estrategista, sacou? E a forma com que você se comunica, a forma com que você fala faz toda a diferença. A gente nunca sabe quando alguém vai entrar no nosso perfil. Exemplo, vocês... como é que eu posso dizer? Vocês rebaixam muito a capacidade de vocês. Em que sentido, Walter? Você já parou para pensar? Quem aqui tem um Instagram profissional? Coloca aí no chat, só para eu saber se você já tem um Instagram profissional e tudo mais. Esse Instagram profissional, ele já está ativado a conta de criador de conteúdo ou de empreendedor, acredito eu, para você conseguir ver os insights, correto? Quando você clica nos insights, qual é o alcance em média que os seus posts dá? Ah, Walter, eu posto dá 15 curtidas. Ah, Walter, eu posto dá 20 curtidas. Não interessa a curtida, eu quero saber média de alcance, pessoas alcançadas. Sacou? Eu quero saber quantas pessoas alcançam. Só que o que você tem que entender? Essa pessoa que acessa o seu perfil, ela encontra algo interessante para ela de verdade? Ela vê ali uma coisa positiva? Outra coisa, gente, se você levar em consideração seu comportamento, você sai curtindo todo o post que você vê por aí? E outra coisa, você curte todos os posts que você acha interessante? Gente, a maioria das pessoas não curtem, não comentam, elas só consomem. Por isso que o Instagram mudou. O Instagram antigamente levava em consideração muito like, o comentário, e agora ele leva em consideração o watch time e a retenção. Sacou? O watch time e a retenção, porque agora ele identifica quem fica no post e não quem dá like ou quem deixa de dar like. Sacou? Então, irmão, uma pessoa que entre no seu perfil, ela já é muito importante. Então, demonstrar conhecimento nos stories, estar com o seu perfil ativo, não é sobre, meus stories têm milhões de visualização. Pode ter 2, 3, irmão. Não interessa. A qualquer momento, um possível cliente pode entrar na sua conta e decidir te contratar. E aí? E se a sua conta não estiver preparada? Por isso, demonstrar conhecimento via stories, publicar com frequência, fazer todo esse trabalho faz tanto sentido para você, beleza? Outra coisa, você precisa ter um site ativo. Walter, por que eu tenho que ter um site ativo? Porque o site hoje, no mundo inteiro, é o principal ponto de credibilidade que uma pessoa tem. Se você não tem site, faça urgente se você quer atender fora. Até porque as plataformas, por exemplo, a Wix, ela vai traduzir todo o site para os Estados Unidos, vai traduzir todo o site para Bélgica, para qualquer lugar que você quiser. Então, ter um site é o mínimo que você tem que fazer. Porque na maioria dos lugares, na maioria do mundo, vai ser rede A, rede B, mas o seu site sempre será o seu site, sacou? E detalhe, dou aí uma dica. Registre um site.com também, além do .com.br, registrem o .com, que vai estar ali aberto para as pessoas no mundo inteiro, tá? Esse o .com é muito interessante. Outra coisa, crie a sua esteira de produtos com uma variedade de serviços e uma variedade de produtos. Por que, Walter, essa variedade de serviço, essa esteira de produtos? Porque, gente, é como eu falei, nem todo cliente lá fora vai estar tipo assim, tô a fim de fechar uma gestão de rede social. Às vezes eles nem sabem o que é gestão de rede social. Agora, posts para Instagram, propaganda em post para Instagram, aí os caras sabem. Aí você está falando a língua deles. Tá? Então, é importante você ter essa noção de produtos, variedade de produtos. Porque senão você só vai ter a possibilidade de fechar a gestão de rede social. Não, irmão, você tem muitas outras coisas para fazer. Tem um monte de rede social fora do país aí que está precisando. Ó.